Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de pós-graduação em Gestão em Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos vamos nessa jornada de avaliação em EAD. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de aproximadamente 40 anos, com os cabelos negros na altura do ombro. Estou vestindo um vestido com a temática de bichinhos, gatinhos, bem colorido, né, branco com as estampas em tons meio alaranjados e terra. E ao meu fundo está a plotagem dos estúdios em branco e verde com a frase EAD mudando realidades. E nesse episódio você vai conhecer um pouquinho mais sobre avaliação. E o convite que eu te faço é avaliação? Será? Vamos usar esse trocadilho? Podemos usar esse trocadilho? Então, o nosso episódio 2 sobre a trilha de avaliação em EAD começa dessa forma. As grandes plataformas educacionais, elas utilizam sempre ambientes virtuais de aprendizagem. E são nesses ambientes que acontece o processo de avaliação, tanto dos educandos quanto o processo de avaliação institucional. Então é por isso o trocadilho. Você gostou? O que você achou? Avaliação. E aí eu quero saber qual é a nossa primeira proposta. Bom, você já viu, já conhece os nossos objetivos estão lá no nosso plano de ensino, lá no PPC do curso, mas não custa nada a gente reforçar que a ideia aqui é compreender o processo e os resultados da avaliação sistêmica com a finalidade de estabelecer a qualidade contínua dos cursos. E qualquer dúvida sobre esse processo, esses objetivos, estão na abertura de cada H5P. Bom, e aí a gente vai, né, quem é esse processo aqui, o que você quer saber? Bom, a gente vai lá, né? Uma das primeiras coisas é o que é a avaliação. O que é esse processo de avaliação? Por que ele pode ser constituído dessa forma? Né? Quais são os principais elementos? Bom, a gente vai com duas inspirações. Competências, a partir da ideia do Philippe Perrenot, que ele trabalha o processo de avaliação no seu livro Avaliação da Aprendizagem, da Excelência à Regulação da Aprendizagem. E isso é até uma chamadinha, um convite, porque assim, será que o que é taxado como excelente realmente é o processo de avaliação, é o processo de aprendizagem? Ou é só um processo de parametrização e de padronização? Então, a regulação da aprendizagem é muito mais importante do ponto de vista do que é a avaliação para a instituição e para o próprio processo didático-pedagógico que o aluno, o participante, o formando, faz o percurso durante a sua história educativa. Então, a partir desse conceito de competência de Perrenot, a partir do conceito de conectivismo do Tony Bates, a partir do conceito de cybercultura do Pierre Levy e a partir dos 4 pilares da educação do Edgar Morin. Essa é a proposta, são as inspirações para discutir a avaliação. Os 4 pilares da educação do Edgar Morin vão trabalhar sobre o aprender a aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, que são os 7 saberes necessários à educação do futuro, texto dele que é reconhecido, inclusive publicado pela ONU. A partir desses 4 pilares, a gente também tem que organizar a estrutura de avaliação numa disciplina ou num todo um curso, toda uma instituição que trabalha com educação à distância. Os conceitos do Pierre Levy é baseado na cybercultura, na ideia de que nós estamos em um mundo conectado, na ideia de que nós estamos em um mundo que é regido pela rede de internet, né, pelos sistemas de comunicação, pelas tecnologias da informação e da comunicação, e
toda a relação possível com o conectivismo de Tony Bates. Além do Tony Bates, trabalham esse conceito de conectivismo o Stephen Downes, que vai trabalhar esses dois elementos, o conectivismo como uma possibilidade de teoria para compreender os processos pedagógicos, didáticos e educacionais nessa era da hiperconectividade, em que todos estamos conectados a todo tempo, em qualquer lugar. Lembrando que essa é uma ideia generalizada. E a ideia de competência do Philippe Renaud, baseado, que toda a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes para os cursos, para todos os cursos, especialmente a Educação Nacional Brasileira, se organiza por competências. Quais são as competências em cada curso, em cada tipo de formação. E a ideia de competência é aquilo que o sujeito é capaz de realizar com acurácia. Então, por exemplo, para ele dar uma aula no estúdio, qual é a competência que ele precisa desenvolver? O que ele precisa realizar com eficiência, com eficácia? Bom, a competência é ministrar uma aula de educação à distância em estúdio. E aí ele precisa de várias habilidades para isso. Então, a habilidade de se posicionar em frente às câmeras, a habilidade de usar diferentes recursos tecnológicos, a habilidade de lecionar, preparar um plano de aula, organizar atividades de ensino. Então, essas são habilidades que vão gerar uma competência. A competência é sempre um campo maior de atuação desse profissional ou dessa pessoa comparado ao curso, falando aqui de uma instituição de educação. Então, esses 4 elementos são base para a compreensão desses processos que são pressupostos para entender a avaliação como um todo. E aí a gente tem uma pergunta: o que é a avaliação? O que é a avaliação para você? A avaliação para você é mensuração? É medição? É julgamento? É intervenção? É mediação ou é regulação? Eu quero saber. Vamos fazer igual o show da Luna. Eu quero saber. O que está acontecendo aqui? Bom, o que é a avaliação? A avaliação pode ser compreendida em todos esses termos. Tanto quanto mensuração, é a principal, é a mais utilizada. Todos os nossos sistemas avaliativos, tanto didáticos quanto institucionais, usam esse processo, o termo avaliação, para medir se o aluno teve um bom desempenho, se ele conseguiu desenvolver a competência, se o curso é um bom curso, se a instituição tem uma nota boa. E essa mensuração geralmente remete a um conceito, a uma nota, a um termo, a um valor. Não deixa de ser um conceito dentro do nome avaliação, dentro do termo avaliação. Medição, diretamente ligado à medição, à mensuração. Então, medir quanto que foi alcançado dentro de um padrão, dentro de um patamar. Julgamento, então as instituições educacionais são julgadas por esse sistema de avaliação, quando a gente fala de avaliação sistêmica. Então, o Ministério da Educação avalia os cursos e avalia a instituição, se aquele curso atende os requisitos. Esse é um processo de julgamento com base em elementos que devem ser critérios claramente definidos. Assim também é o processo de aprendizagem. O professor, o coordenador, a instituição julga se aquele determinado aluno, se aquele sujeito desenvolveu as competências dentro de um padrão de 0 a 100, que é o padrão costumeiro utilizado na educação nacional. A intervenção, aqui aparece uma palavra que não é muito comum na avaliação. A avaliação, utilizada nesses primeiros 3 termos, ela geralmente não vem com esse quesito de intervenção. Na intervenção, você olha para o resultado dessa avaliação e você promove uma intervenção, você faz uma ação, seja ela didática, pedagógica ou ela institucional. Então, o meu aluno, o sujeito da aprendizagem, realizou um questionário e ele obteve uma nota 6. Bom, 6 é a média para passar. E aí, que tipo de intervenção eu vou fazer?
Ou você não faz intervenção nenhuma nesse sujeito que alcançou uma média 6? Será? Ou a instituição, bom, adquirir nota 4 ou nota 3 na avaliação do Ministério da Educação. Que intervenção que deve ser necessária para melhorar essa nota? Para melhorar a oferta desse curso. Então, essa é a intervenção do ponto de vista de avaliação. Ela tem que servir para que você possa fazer uma intervenção, uma ação ou intervir na realidade para melhorar tanto o processo didático-pedagógico quanto o processo institucional. E aí vem mediação, que é diferente de medição. Cuidado! Mediação é o sentido de você agir para transformar aquela realidade em conjunto, no coletivo, você medir. Toda vez que você media um processo, esse processo tem mais de uma parte, mais de um lado. Então, a mediação pedagógica é entre o professor e o aluno, entre o professor que oferece a aula e o professor mediador, entre o polo e a instituição, entre o coordenador de curso e os professores. A mediação, geralmente é dialógica, tá? E ela é pensada junto para o processo de intervenção. Já o termo regulação, a gente vai trabalhar ele muito lá em Philippe Renaud. Philippe Renaud vai tratar de que a regulação é um processo para que você... ela está relacionada ao processo de intervenção, mas ela vai trabalhar no sentido de que você quer atender a todas as necessidades, e por isso que é regular, a todas as necessidades, para que as diferentes necessidades de aprendizagem, do ponto de vista didático-pedagógico, sejam atendidas, e do ponto de vista sistêmico, para que todos os quesitos do curso ou da instituição sejam observados. Então, a regulação significa você fazer o julgamento, mas mais do que julgar, é você agir para que tudo esteja, na melhor forma possível, adequar às diferentes realidades, à diversidade, à interculturalidade, à cultura, à tecnologia, à personalização das atividades, aos critérios de um bom curso. Então, esses são os elementos essenciais para a gente compreender os conceitos e as perspectivas que perpassam o termo avaliação, e especialmente a avaliação em EAD. Bom, e aí? Entendido o que é avaliação EAD? Bom, então a gente agora vai ver quem faz parte do processo de avaliação EAD. E aí eu convido você que está assistindo a nossa aula, que você que está aqui, para você interagir. Exatamente, para você interagir. Na hora que o vídeo estiver disponível, você vai poder acessar aí dentro do ambiente virtual esse link aqui, que é o link do formulário de avaliação sobre as suas perspectivas de avaliação. Como que você avalia? Como você já foi avaliado? Que recursos que você utiliza? Então, acessa aí, interage aqui, mesmo de modo assíncrono, né? Você vai poder participar dessa aula, desse espaço aqui de discussão, porque a ideia é discutir junto. Então, acesse e me diz quem e como você já foi avaliado e como que você avalia. É um link no Google Forms e aí você participa e envia aqui para a gente saber como que esse processo está se realizando. Esse quem, então, é o sujeito de aprendizagem. Tem que sempre começar com ele. Você, nesse caso, ou o aluno que está participando de um MOOC ou está participando de uma graduação, de um curso técnico, de um curso de formação inicial continuada. Então, sempre se começa pelo sujeito da aprendizagem. É exatamente isso que a Patrícia B.A., olha, lindíssima ela aqui, essa foto aqui é do Lattes dela. Então, a Patrícia B.A. vai tratar lá no seu livro que está na biblioteca virtual, Modelos Pedagógicos em EAD. Quando ela trabalha modelos pedagógicos em EAD, ela vai trabalhar a arquitetura pedagógica. E a arquitetura pedagógica começa com o sujeito. Quem é o sujeito da avaliação? Quem é o aluno? Quem é o aprendiz? Quem é o educando desse processo? Quem é essa instituição? Quem é esse curso? Então, o primeiro processo avaliativo é você conhecer o sujeito. E por isso que a gente fez o nosso formulário, né? É preciso conhecer essa pessoa, saber das suas necessidades, saber dos seus interesses, das suas intenções e das suas condições para aprender.
Então, se é um aluno que precisa de internet, se é um aluno que precisa de um equipamento, se é um aluno que precisa de um recurso, se é um aluno que prefere aprender por meio de vídeo, prefere aprender por meio de texto, e assim é que você organiza a trilha de aprendizagem. E é nessa trilha que está o processo de avaliação. Nessa jornada de avaliação EAD, o convite que eu faço para vocês refletirem é: avaliação e estratégia de aprendizagem é a mesma coisa? Por que tem determinados momentos para avaliar? Eu não estou a todo tempo, a todo processo, desenvolvendo essas competências, essas habilidades? Bom, e a Patrícia Beá vai falar justamente sobre isso nesse livro de competência, né, modelos educacionais em EAD e competências para EAD. São 2 títulos que estão lá na biblioteca virtual e que são nossos inspiradores, são os nós que nos inspiram, são os nossos mentores. Também vai falar sobre educação à distância e como avaliar, inclusive como preparar conteúdos para EAD e aí, nesse caso, como organizar os processos de avaliação, especialmente baseado em rubrica. A gente vai aprender aqui como fazer uma rubrica para cursos EAD. Então, vai trabalhar esse conteúdo a Andréia Filatro no livro Como Preparar Conteúdos para EAD. Tem um material super didático, super organizado, disponível na biblioteca virtual, sobre os processos de avaliação, como entender o sujeito para preparar estratégias e atividades de aprendizagem e como essas aprendizagens são processos avaliativos. Além da Andréia Filatro, você vai encontrar também, né, esse sujeito aqui, esse sujeito fantástico, que é o Marco Silva. O Marco Silva vai trabalhar a EAD do Parangolé. E aí, você já ouviu falar do Parangolé? Ele traz uma dinâmica bem interessante. Vou fazer essa pergunta para você. Você prefere a capa do Batman ou o Parangolé? A sua EAD, no seu curso, na sua instituição, é capa do Batman ou é Parangolé? Deixa aí para você fazer uma avaliação do nosso curso e uma avaliação do local onde você trabalha, onde você atua, onde você pretende trabalhar. Se ela é capa do Batman ou se ela é Parangolé. A gente vai fazer essa discussão nos nossos encontros síncronos. Bom, capa do Batman para o Marco Silva é a ideia de que um curso para todo mundo. One size fits all. Então, todo mundo, na hora que coloca a capa do Batman, é igual. É o mesmo processo, o mesmo material, é o mesmo tudo. É a mesma atividade no mesmo tempo. E ele faz a provocação justamente de que a EAD deve ser uma EAD Parangolé, baseada aí no Hélio Oiticica, né, que fez, né, todo um processo histórico, artístico a respeito disso, que a arte, ela é movimento, ela se faz à medida no momento e à medida que você interage com ela. Então, a proposta do Marco Silva é que a EAD seja uma EAD em movimento, uma EAD baseada em que o processo e toda a trilha formativa depende da sua interação. Então, é um processo personalístico. Nós temos também, falando sobre educação à distância, a professora Edmeia Santos. A professora Edmeia vai trabalhar bastante a questão de currículo, a informação, web currículo, tecnologias, mídias e tecnologias na educação à distância e como esses recursos podem ser trabalhados na perspectiva de cursos de educação à distância, tanto nos processos didático-pedagógicos quanto nos processos institucionais. Então, a nossa referência também disponível na biblioteca virtual, a mídias e tecnologias da professora Edmeia, tratando especialmente de currículo, de tecnologias e como utilizar as redes sociais e as diferentes tecnologias da informação e comunicação nos processos didático-pedagógicos. Maravilhosa! E, evidentemente, não menos importante, ele maravilhoso, um fofo, beijo para Daniel Mil, minha inspiração, o último livro, Dicionário Crítico de Educação à Distância, fantástico, um dos organizadores do CIET, do Grupo Horizonte. Então, o Daniel Mil vai trabalhar vários conceitos,
desde a ideia de que o processo de avaliação é um processo coletivo que envolve tanto o aluno, quanto o professor, quanto a equipe do estúdio, quanto o pessoal que coordena o ambiente virtual, né, na perspectiva de polidocência. Então, a avaliação não é um processo só feito pelo professor, muito pelo contrário, a avaliação é algo que é estabelecido coletivamente, é pensado, deve ser pensado coletivamente e organizado coletivamente. Então, essa ideia de polidocência e da avaliação institucional e avaliação pedagógica vai ser tratado nos livros do Daniel Mill. Tá? Não menos importante, ele, Romero Tori, disponível aí também. O Romero Tori tem um trabalho bem aí relacionado com a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, e desenvolve a última temática, né, a temática mais recente, é o uso do metaverso para a educação à distância. Então, como usar o metaverso? Você já pensou em como usar o metaverso? Você sabe o que é o metaverso? Para que serve o metaverso? Em que circunstâncias podem ser utilizado o metaverso? Como que você pode usar o metaverso no ambiente virtual de aprendizagem? Que recursos você precisa para usar o metaverso? Não, você não sabe? Nem eu. Não, se você não sabe, lógico, eu também não sei todas elas, mas essa pessoa aqui estuda isso e trabalha, tem vários artigos publicados, inclusive o último livro é sobre metaverso, que é uma tendência, especialmente aí advinda dos jogos, dos games, em que você provoca uma imersão do sujeito no processo de aprendizagem. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso também. Então, esses são os nós que nós vamos conhecer ao longo dessa disciplina, que a gente recomenda a leitura durante toda essa trilha de avaliação em AD. E, salvo engano, com exceção do Romero Tori, todos os demais têm os livros ancorados aí na biblioteca virtual. Bom, e aí, para onde a gente vai? Então, são dois nós. O primeiro nós, que é nós que fazemos o curso, que fazemos o processo pedagógico. Então, começando pelo sujeito da aprendizagem, pelo educando, é necessário conhecer quem é esse educando para estabelecer os processos de aprendizagem. Talvez seja necessário fazer processos de aprendizagem diferenciados, trilhas diferenciadas de aprendizagem, para que o processo avaliativo atenda à necessidade desse sujeito. Então, se é um sujeito que há preferência, ou se eu tenho um grupo muito heterogêneo, eu não posso pensar um curso ou um processo avaliativo de capa do Batman. Eu tenho que pensar um processo avaliativo mais parangolé, que tenha recursos de impressos, que tenha recursos de vídeo, recursos de áudio, recursos de interação. Se eu tenho um sujeito da aprendizagem que ele tem um acesso restrito, mesmo ele fazendo um curso EAD, ele tem um acesso restrito à internet, eu tenho que pensar na possibilidade desse material ser baixado, ou desse material ser lido ou acessado durante o uso dos dados móveis, ou com uma franquia de dados. Como que eu posso ver isso? A questão da utilização dos dispositivos móveis como principais recursos de acesso às modalidades de educação à distância, né, as formas de educação à distância, tanto nos cursos massivos quanto nos cursos de nível como ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, graduação e pós-graduação. É uma crescente, inclusive a própria Organização das Nações Unidas tem um documento sobre o uso do dispositivo móvel. A aprendizagem móvel é o termo utilizado pela ONU. Bom, e aí a gente vai para algumas possibilidades. A gente tem dentro da literatura algumas classificações comuns na literatura para classificar a avaliação. A primeira dela é que a avaliação é classificatória. A avaliação classificatória é aquela que o objetivo dela é simplesmente fazer o julgamento e indicar se esse é A, B, C, D, 6, 7, 9, 10,
Então, de modo bem resumido, é essa a terminologia quando a gente usa a avaliação classificatória. Ou mesmo não usando a terminologia classificatória, quando o sistema ou a disciplina ou o curso usa esse tipo de ação, ela está realizando uma avaliação classificatória. A gente tem também a avaliação na perspectiva diagnóstica, que é mais ou menos essa que a gente fez aí no início com o formulário e aquela ideal quando se vai abrir um curso, quando se vai iniciar uma disciplina, quando se vai realizar um processo inicial. É ela a diagnóstica. Conhecer o sujeito que vai realizar o curso, conhecer quais as necessidades desse sujeito. A formativa, ela é o processo em que a gente usa aqueles dois conceitos iniciais que a gente usa, a mediação e a regulação. Quando se realiza a avaliação formativa, os resultados são ao longo do processo, mas esses resultados, eles passam por uma intervenção do professor e uma mediação do grupo que atua junto, tanto o grupo de alunos quanto o grupo de agentes educativos. A somativa, ela é diferente da formativa e é diferente da classificatória. Na ideia da somativa, o nome praticamente diz o seu conceito, somam-se resultados de etapas. Então, 5 mais 5, 10. Né? Geralmente a avaliação ela tem etapas e essas etapas são somadas para dar o padrão, o resultado ou a nota, se assim a gente puder chamar. A avaliação 360 e a avaliação metacognitiva são termos bastante discutidos pela professora Andréia Filatro lá no livro Como Preparar Conteúdo para EAD, em que ela vai apresentar que a 360 é quando o processo avaliativo é realizado pensando todos os envolvidos. Ou seja, o processo avaliativo, ele tem uma parte em que o aluno avalia a si mesmo, avalia o par, avalia os professores, avalia a equipe e avalia o curso. E o curso também faz esse processo avaliativo. E o professor também faz esse processo avaliativo. Essa seria a avaliação 360, ou seja, em todos os ângulos, em todos os graus. E a metacognitiva é aquela avaliação em que ela transpassa a ideia de avaliar propriamente dito. Ela, para quem está no sujeito, né, para quem é ativo no processo, ela só se concretiza de fato se o processo de aprendizagem é baseado em metodologias ativas, no protagonismo do sujeito, e ela vai para um nível acima, um nível de metacognição, um nível nos processos psicológicos superiores, como diz Vygotsky. É a partir do momento em que o sujeito que faz parte do processo de aprendizagem, ele consegue fazer essa avaliação 360 a partir de suas próprias perspectivas, sem a necessidade de instrumentos bem definidos para isso. Como se, né, a gente fizesse uma criação, uma análise reflexiva do próprio processo de aprendizagem, considerando todos os elementos. E a construtiva, ela é baseada na ideia de que não exatamente a ideia de Piaget, né, do construtivismo, mas com inspirações no construtivismo, mas ela vai além. A ideia da avaliação construtiva está bastante ligada a processos de aprendizagem baseado em projetos ou em problemas, né, PBL ou projetos de aprendizagem, em que nessa proposta a avaliação, portanto, é contínua, formativa, e leva a um produto, leva a uma construção. Essa construção pode ser um artigo científico, pode ser uma maquete, ela leva à construção de um produto. Pode ser um sistema de mapeamento de dados, né? Então, há inúmeras possibilidades, mas leva à construção desse resultado, desse produto, desse objeto. Então, numa perspectiva de construção, aí talvez até montessoriana, fazendo analogia de Montessori para a educação superior e além. Então essas são algumas ideias sobre algumas possibilidades de avaliação. Se você ficou curioso, com certeza
Espero que sim, porque a curiosidade é um dos elementos do pilar aprender a aprender. Até porque, enquanto pesquisadores, nossas verdades são sempre provisórias. Então, se você quer testar a sua verdade, se você ficou curioso, acompanhe os nossos próximos episódios da trilha Avaliação em EAD no curso de pós-graduação em Gestão e Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.